Olá, sejam todos bem-vindos a mais um módulo do curso Fundamentos de Redes TCP/IP. Neste módulo, nós vamos falar sobre modelos de comunicação. Mas antes de prosseguirmos, nós gostávamos que vocês pensassem no seguinte: o que é um modelo? Ou o que lhe vem à cabeça quando ouve a palavra modelo? Se pensou num padrão, numa norma ou numa referência, então pensou nas palavras certas. Isso. Um modelo é um padrão ou é uma norma que é usada como ponto de referência para o desenvolvimento ou a criação de alguma coisa. Especificamente no nosso caso, os modelos de comunicação são normas ou padrões utilizados como referência para definir a comunicação entre dispositivos na mesma rede. Mas talvez a essa altura se pergunte: por quê? Por que é que nós precisávamos da criação de um ou vários modelos de comunicação? Para entendermos a resposta a essa pergunta, precisamos voltar aos primórdios da rede. Lá, os vários fabricantes começaram a desenvolver equipamentos com a capacidade de se comunicar através de uma rede. Só que para desenvolver estes equipamentos precisavam de ser desenvolvidas normas ou regras que permitissem essa comunicação. Então, o fabricante 1, por exemplo, desenvolvia um computador com a capacidade de se comunicar através de uma rede. Mas para esse computador se comunicar através de uma rede eram definidos um conjunto de regras que permitiam que essa comunicação acontecesse. Só que estas regras eram específicas ao fabricante 1. Se por acaso nós tivéssemos dois computadores desenvolvidos pelo mesmo fabricante, o computador A e o computador B, dado o facto de que ambos tinham as mesmas regras ou as regras vindas da mesma fábrica, então eles tinham a capacidade de se comunicar entre si. Por acaso, se existisse um outro fabricante, agora o fabricante 2, e esse também quisesse fazer computadores ou dispositivos com a capacidade de comunicação em rede, ele precisava também de definir regras para que essa comunicação ocorresse. Só que, mais uma vez, estas regras eram específicas à fábrica 2. Então, se esse fabricante desenvolvesse os computadores C e D, por acaso, e estes computadores, pelo facto de serem da mesma fábrica, precisassem se comunicar, é óbvio que se fizessem parte da mesma rede haviam de se comunicar. Porquê? As regras vinham da mesma fábrica, ou as normas, ou os padrões, ou modelos de comunicação vinham da mesma fábrica. Mas o que havia de acontecer se nós precisássemos que um ou um grupo de computadores de uma fábrica se comunicasse com um ou um grupo de computadores de outra fábrica? Essa comunicação, obviamente, não havia de ocorrer pelo simples facto de que as normas desenvolvidas na fábrica 1 são ou eram completamente diferentes das normas desenvolvidas na fábrica 2. E não havia nenhuma regra que exigisse que as normas da fábrica 1 fossem iguais às normas da fábrica 2. Portanto, elas eram quase certamente, ou quase com certeza, completamente diferentes entre si. Como é que nós havíamos de resolver essa situação? Para entendermos por que precisávamos de resolver essa situação, vamos entender quais eram os problemas que estas criações de normas específicas às fábricas traziam. Isso significava, por exemplo, que se nós tivéssemos no início da nossa rede comprado equipamentos da fábrica 1, nós precisávamos continuar a comprar equipamentos dessa fábrica, sob pena de, ao comprarmos equipamentos da fábrica 2, estes equipamentos não se comunicarem com os equipamentos da fábrica 1, mesmo pertencendo à mesma rede. Conseguiu perceber qual era o problema que vinha no arrasto? As redes não cresciam. Bom, e se precisávamos que as redes crescessem, então este problema ou esta situação precisava de ser resolvida. E qual era o mecanismo, qual era a forma de resolver esse problema? O mecanismo principal era a criação de um modelo de comunicação uniforme para ambas as fábricas, de tal forma que não importasse de qual fábrica o equipamento vinha, desde que seguissem o mesmo modelo de comunicação,
os equipamentos podiam se comunicar entre si desde que fizessem parte da mesma rede. É aí que surgiram vários modelos, dentre os quais o modelo OSI e o modelo TCP/IP. E dentre estes vários, por que é que vamos falar destes dois especificamente? Porque são os dois que são principalmente usados, ou seja, são os dois modelos que vingaram e, portanto, são os dois mais usados hoje nas comunicações de redes TCP/IP. Então vamos agora prestar a nossa atenção ao modelo OSI, para começar, e depois ao modelo TCP/IP. Vamos começar pelo modelo OSI. O que é o modelo OSI? É um conjunto de regras ou normas definidas para permitir a comunicação entre dispositivos na mesma rede. Este conjunto de normas ou regras foi dividido em várias camadas, na verdade, 7 camadas. As camadas de topo a baixo são chamadas como camada de aplicação, camada de apresentação, camada de sessão, camada de transporte, camada de rede, camada de enlace e, por fim, camada física na base. Estas 7 são as camadas que formam o modelo OSI. E o conjunto de regras que cada uma das camadas define, no final, tem como objetivo permitir a comunicação entre duas máquinas na mesma rede. Bom, mas o que é que cada uma das camadas especificamente define? Bom, é óbvio que tempo nos faltaria para falarmos do que cada camada especificamente define como regra para a comunicação entre duas máquinas. Mas vamos dar uma ideia do que basicamente cada uma das camadas faz e ao longo do nosso curso vamos ver como isso funciona na prática, ou como é que cada uma das camadas e as suas funções aparecem na prática. Vamos começar pela camada de aplicação. A camada de aplicação é a camada que permite ao usuário gerar os dados que vão ser transportados entre o computador de origem e o computador de destino. Então é nessa camada onde ficam as aplicações ou os softwares que os usuários usam para dar entrada dos dados que serão depois transportados através da rede para o destinatário final. Que aplicações podem ser essas? Bom, nós podemos ter aqui os navegadores, por exemplo, navegadores web. Nós podemos ter aqui os aplicativos de e-mail. Podemos ter aqui os aplicativos de transferência de ficheiros e qualquer outro. Ou seja, todos os aplicativos que nós utilizamos por padrão, por uma questão de padrão, estão na camada de aplicação. E eles são utilizados pelo usuário final para dar entrada dos dados que serão depois transportados através da rede. Portanto, nós podemos pensar na camada da aplicação como interface do usuário. Agora, o que a camada de apresentação faz? Basicamente, a camada de apresentação serve para pegar nos dados que vêm da camada de aplicação e transformá-los em dados legíveis para a camada da aplicação no destinatário. Ou seja, por exemplo, se a camada da aplicação da origem rodou os dados na codificação EBCDIC, mas a camada da aplicação do destinatário não conseguir ler nesta codificação, então a camada da apresentação é responsável por codificar ou tirar de uma codificação para outra. Então, por exemplo, passar para a codificação ASCII. A camada de apresentação é também responsável para além de converter os dados de uma codificação para outra, criptografar os dados se necessário.
Então, nessa camada também se faz a criptografia dos dados. De um modo geral, podemos dizer que a camada de apresentação serve para tornar legível para a aplicação destinatária os dados que serão transmitidos a ela. Bom, depois que os dados saem da camada de aplicação, eles vão para a camada de seção. E o que é que nós temos na camada de seção? Camada de seção pega então os dados que vêm da camada de apresentação e cria a comunicação ou estabelece a comunicação entre as aplicações da origem e da máquina destino. Ou seja, a camada de seção serve para estabelecer e manter, ao longo da transmissão dos dados, a comunicação entre as aplicações na origem e no destino. Depois disso, a informação é enviada para a camada de transporte. E nós estamos a falar, notem, dos dados na máquina que vai transmitir. Por isso é que estamos na ordem do topo a baixo. Quando falarmos especificamente do uso dos modelos, vamos ver que depois, na máquina que recebe, vamos falar de baixo para cima. A camada de transporte é responsável por receber os dados que vêm da camada de seção e, se necessário, segmentá-los. O que é que isso significa? Significa, por exemplo, que ela vai receber um conjunto de dados grandes e depois transformá-lo em vários segmentos. Bom, e aqui começam algumas coisas que precisam ser levadas em conta. Se nós vamos pegar e transformar um dado grande em vários segmentos ou em vários pedaços mais pequenos, o que vai acontecer é que cada um desses pedaços pode seguir um caminho diferente pela rede e chegar numa ordem diferente da ordem original ou da ordem normal no destinatário. Pergunta: como é que o destinatário vai montar estes pacotes quando lá chegarem? Se ele não souber como os pacotes estão identificados, ou seja, qual é o primeiro, qual é o segundo e qual é o terceiro segmento para remontá-los na ordem correta, ele não vai conseguir montar. Portanto, a camada de transporte é responsável não apenas por segmentar, mas também por identificar cada um dos segmentos para que eles, ao chegarem no destinatário, consigam ser remontados na ordem correta, por um lado. Por outro lado, a camada de transporte é também responsável pela identificação dos segmentos, no sentido de que, se algum dos segmentos se perder ao longo da transmissão, o destinatário consiga perceber que o segmento X ou Y se perdeu e consegue pedir ao originatário da informação este segmento específico que se perdeu. Portanto, a camada de transporte é então responsável por escolher o mecanismo de transporte mais eficaz para cada uma das transmissões, se é orientado à conexão ou não, já falamos sobre isso mais daqui a pouco. Depois, segmentar a informação que vai ser transmitida para que ela consiga passar através da rede. Identificar cada um dos segmentos para permitir a remontagem dos pacotes e, se necessário, identificar segmentos perdidos para permitir a retransmissão desses segmentos até o destinatário. Feito isso, vamos à camada de rede. E o que é que a camada de rede faz? A camada de rede agora pega cada um dos segmentos que recebe da camada de transporte e identifica este segmento com um endereço lógico. A camada de rede é, para além disso, responsável por criar caminhos entre a origem e o destino para chegar ou encaminhar o tráfego. Então, se vai criar vários caminhos, na verdade nem sempre cria vários caminhos, às vezes tem apenas um caminho, mas de uma geral, se cria vários caminhos, ela precisa depois escolher entre os vários qual é o melhor caminho entre a origem e o destino. Então a camada de rede vai identificar logicamente os pacotes, criar caminhos ou rotas e depois escolher entre as melhores ou entre as rotas criadas qual a melhor para encaminhar o tráfego. Depois disso,
essa informação é passada para a camada de enlace. O que é que a camada de enlace faz? A camada de enlace basicamente controla o acesso ao meio de transmissão para que se consiga transmitir então essa informação até o destinatário. Bom, para além de controlar o acesso ao meio de transmissão, ela também controla o fluxo de transmissão. E além disso, ela cria endereços físicos. E mais adiante vamos ver porque que na camada de rede nós criamos endereços lógicos e aqui na camada de enlace nós criamos endereços físicos. Feito isso, criados os endereços físicos, mapeados os endereços lógicos aos endereços físicos correspondentes, os dados vão para a camada física. E a camada física é responsável por tratar de toda a parte física da comunicação. O que é essa parte física da comunicação? Por exemplo, que tipo de cabos vamos usar para transmissão? Se é que vamos usar cabos. Se não formos usar cabos, vamos usar ondas eletromagnéticas. Ok, então como vão ser essas ondas eletromagnéticas utilizadas para transmissão? Se formos usar cabos, que tipo de conectores vamos utilizar? Para além das conexões, qual é o layout da pinagem ou dos pinos dos conectores que vamos utilizar? Qual é a tensão que vai passar pelos cabos? Ou se for fibra, que luz vai passar por aí? Como vai ser definida a luz que vai passar por aí? Ou se não for nenhuma nem outra, provavelmente vão ser ondas eletromagnéticas. Como é que vai ser modulado isso para passar através do caminho? Então, todas essas definições físicas da comunicação são tratadas, como é óbvio, na camada física do modelo OSI. Portanto, cada uma das camadas do modelo trata de uma parte específica para que a comunicação ocorra. Resumindo, camada da aplicação, interface do usuário, é onde residem as aplicações. Camada da apresentação, tornar legível a comunicação ou o dado transmitido para a aplicação destinatária. Camada de sessão, estabelecer a comunicação entre a aplicação na origem e a aplicação no destino. Camada de transporte, segmentar a informação, identificá-la para que seja transportada da origem ao destino e, se necessário, recuperá-la caso se perca. Camada de rede, identificação lógica, criação de rotas e escolha da melhor rota para a transmissão da informação entre a origem e o destino. Camada de enlace, acesso ao meio físico e endereçamento físico. Camada física, tudo que é físico para a comunicação. Cabos, conectores, níveis de tensão, luz e etc, etc. Agora, a pergunta é, como o modelo TCP/IP entra nessa equação? Bom, é agora sobre ele que vamos falar. Bem, basicamente o que acontece é que o modelo OSI é praticamente utilizado como referência para estudo e aprendizado, e o modelo TCP/IP, esse sim, é utilizado para os fabricantes, ou como referência para os fabricantes desenvolverem tanto o hardware quanto o software, para que as máquinas então consigam se comunicar em rede. E o modelo OSI foi mapeado ao modelo TCP/IP, ou vice-versa, e as três primeiras camadas do modelo OSI, a camada de aplicação, apresentação e sessão, equivalem a uma única camada no modelo TCP/IP, e essa camada é chamada camada de aplicação. A camada de transporte tem uma correspondência direta, ou seja, ela no modelo TCP/IP também é chamada de camada de transporte. A camada de rede, idem aspas, tem uma correspondência direta, só que ela é chamada de camada de internet. E as camadas de enlace e física são as duas correspondentes no modelo TCP/IP à camada de rede ou acesso à rede. Dependendo do livro ou do manual que vamos ler, podemos encontrar tanto uma quanto a outra palavra escrita. Portanto, acabamos tendo o modelo TCP/IP com 4 camadas, que é equivalente ao modelo OSI com 7 camadas.
o que é que o modelo TCP/IP faz? Basicamente as mesmas coisas ou as mesmas funções que o modelo OSI faz, só que com menos camadas. Agora precisamos entender como é que o modelo TCP/IP ou o modelo OSI permitem que duas máquinas se falem. E é agora sobre isso que nós vamos falar. Para esse fim, vamos usar especificamente o modelo TCP/IP. Vamos pensar no seguinte cenário. Imagine que nós temos aqui na origem um computador A. Esse computador tem como endereço lógico 1.1. Nós não se preocupem, depois vamos falar especificamente desse endereço lógico. E tem como endereço físico AA. E depois temos um outro computador que vai ser utilizado como destinatário, que é o computador B, que tem como endereço físico BB e endereço lógico 1.2. Aqui no meio vamos representar o modelo TCP/IP, temos a camada de aplicação, depois temos a camada de transporte, depois temos a camada de internet e por fim temos a camada de rede. Como dissemos, o computador A é o transmissor e o computador B é o receptor. Bom, como é que então o modelo TCP/IP vai nos ajudar ou vai permitir que estes dois computadores se comuniquem através da rede? Vamos pensar que nesse cenário nós queremos transferir do computador A para o computador B esse ficheiro aqui, é um MP3. Então, o que é que vai acontecer? O usuário vai abrir a aplicação, lembra que o usuário vai usar uma aplicação para isso? Então ele vai abrir a aplicação correspondente ou a aplicação que se usa no computador A para transmissão ou transferência de ficheiros. Quando ele abrir a aplicação, essa aplicação vai basicamente lhe perguntar aonde é que está o ficheiro que ele precisa transportar ou transferir para o computador B. Então ele vai procurar esse ficheiro no computador, vai fazer o upload desse ficheiro na aplicação e depois o computador ou a aplicação basicamente vai lhe perguntar qual é o computador de destino. Ele pode dar um nome do computador ou um endereço específico que seria o endereço lógico do destino. Vamos pensar aqui no endereço lógico 1.2. Feito isso, essa informação vai ser encaminhada basicamente para a camada de transporte. O que a camada de transporte vai fazer? Vai pegar, como dissemos, e vai segmentar essa informação em várias partes. Vamos pensar que ela segmentou em 3 partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Foram assim identificadas. Depois, cada uma dessas partes vai precisar ser transportada da origem ao teu destino. Então, a camada de transporte escolhe um protocolo específico para transporte da origem para o destino. Basicamente, aqui vamos falar de 2 protocolos. Vamos falar do TCP e do UDP. Por agora, vamos imaginar que foi escolhido o TCP para transportar da origem para o destino. Ou melhor, vamos imaginar que foi escolhido o UDP para transportar da origem para o destino, mas não precisam estressar que mais ao longo do nosso curso nós vamos falar especificamente sobre cada um deles, tanto o TCP quanto o UDP. Então, escolheu-se o UDP para transportar a informação da origem ao destino. Segmentaram-se os pacotes e segmentou-se a informação, os dados que foram enviados da camada de aplicação e foram identificados cada um dos segmentos. Depois disso, o que vai acontecer, mas lembrem-se que para que esses segmentos fossem identificados, a cada um deles precisou ser adicionado um cabeçalho, um conjunto de informações que é na verdade onde fica a identificação desse segmento. Okay? E é importante que vocês se lembram disso ou saibam disso, porque daqui a pouco vamos falar do nome desse processo aqui na transmissão e vão ver que é um nome que tem lógica, tem razão de ser. Essa informação é depois enviada para a camada de internet. Vamos pensar nesse primeiro segmento aqui. Então, é o segmento que veio, .mp3 que veio da aplicação, a ele foi aplicado um cabeçalho na camada de transporte onde tinha a identificação e agora aqui na camada de rede vai ser adicionado um outro cabeçalho.
esse outro cabeçalho na camada de rede vai ter duas identificações. Primeiro, a identificação lógica da origem, 1, e a identificação lógica do destino, 1.2. Como é que essa máquina sabe da identificação lógica do destino? Lembra que aqui na aplicação foi inserida esse endereço lógico do destino. Feito isso, encontrado o endereço lógico da origem e do destino, aqui pusemos 1, mas é 1.1, como vocês podem ver aqui, só que não cabia ali. Essa informação vai ser encaminhada para a camada de rede. Na camada de rede ou acesso à rede, tudo isso vai chegar e vai receber um novo cabeçalho. Nesse novo cabeçalho, entre outras coisas, vamos ter o endereço físico de origem, AA, e depois o endereço físico de destino, BB. Essa informação depois vai ser transformada no modelo correto para a transmissão. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, a ligação entre o computador A e o computador B direto numa fibra, então essa informação vai ser transportada ou transformada em feixes de luz que vão ser enviados através dessa fibra até o computador B. Ou, se ao invés de uma fibra for um cabo de cobre, então vão ser níveis de tensão que vão ser enviados da origem ao destino. Chegando no destino, o computador B vai fazer o processo inverso. Ao invés da informação sair da camada de aplicação para a camada de rede, agora vai sair, ou o fluxo vai sair da camada de rede para a camada de aplicação. Então, a camada de rede vai pegar nesse frame que foi enviado na origem, vai olhar para o endereço físico de origem e o endereço físico de destino. Especificamente no endereço físico de destino, ele vai olhar para comparar com o seu endereço. Se forem iguais, ele vai perceber que essa informação supostamente é para ela. E por que supostamente já vamos saber disso. Mas, imaginando que os endereços são iguais, ela retira essa informação e envia da camada de rede agora para a camada de internet. Na camada da internet, o que foi adicionado foram os endereços lógicos de origem e destino. Então, a máquina vai olhar também para o endereço lógico de origem e destino, e especificamente no endereço lógico de destino, vai comparar com o seu endereço lógico de destino, ou com o seu endereço lógico. Então, aqui está 1.2, o dele é 1.2, é igual, ela vai assumir que essa informação é para ela. Vai retirar esse cabeçalho e vai enviar essa informação para a camada de transporte. Na camada de transporte vai-se olhar para o protocolo escolhido inicialmente para o transporte, o UDP, e depois para a identificação do segmento específico. Depois de ser retirada essa identificação, que vai ajudar na remontagem do segmento para o dado final, imaginando que os 3 segmentos chegaram aqui, eles vão ser remontados e esse dado único que resultou da remontagem dos segmentos 1, 2 e 3 vai ser então enviado para a camada de aplicação. A camada de aplicação vai, nesse computador, no computador de destino, puxar a aplicação instalada correspondente para a recepção desse ficheiro que foi transferido ou transmitido na origem e mostrar então esse ficheiro ao destinatário final ou ao usuário final. Como vocês podem ver, é um processo, por um lado simples, mas por outro lado complexo se for analisado a fundo. E algo que eu gostaria que vocês entendessem aqui é que, na origem, o computador que vai transmitir percorre o modelo OSI ou o modelo TCP/IP do topo a baixo. E no destino, o computador que vai receber percorre o mesmo modelo de baixo para cima. E à medida que ele vai percorrendo na origem, o processo que ele faz de inserir cabeçalhos é chamado de encapsulamento. E no reverso, ou no destinatário, o processo que ele faz de retirar cabeçalhos é chamado de desencapsulamento, obviamente. Então, basicamente, o que a máquina na origem faz é encapsular a informação até poder ser transmitida e no destino é desencapsular a informação até ser legível para o usuário final. É desse jeito que o modelo OSI ou o modelo TCP/IP permitem que duas máquinas, uma origem e uma destino, consigam se falar através de uma rede.
Resumindo, nós falamos sobre modelos de comunicação. O que são modelos de comunicação? São normas utilizadas como referências para permitir que a comunicação entre duas máquinas em rede fluam. Então, máquina A, máquina B, para que a comunicação entre elas flua, precisa de um conjunto de normas e regras. Essas normas são definidas nos modelos de comunicação. Quais são os modelos sobre os quais falamos? Modelo OSI e modelo TCP/IP. São os únicos? Não. São os mais usados. Dos vários criados, são os que vingaram, basicamente. Como é que esses modelos nos ajudam? As máquinas usam o modelo TCP/IP ou o modelo OSI para encapsular a informação na transmissão a tal ponto que ela consiga ser transmitida ou transportada pelos meios de transmissão e desencapsular a informação na recepção para que ela se torne legível para o usuário final. Então, apreciamos que tenham estado conosco ao longo desses poucos minutos a falar sobre modelos de comunicação e nos voltamos a ver no próximo módulo do curso Fundamento de Redes TCP/IP.